Uma mansão, parecida com aquelas das grandes fazendas do sul dos Estados Unidos. E não à toa. Estamos na Fazenda Califórnia, em Jacarezinho, norte do estado. A propriedade foi fundada em 1903. O dono era um grupo norte-americano, chamado Leon Israel, uma empresa especializada em comercialização de cafés pelo mundo. Os norte-americanos usaram muitas das práticas que já existiam por aqui, mas foram além. Trouxeram técnicas e planejamento bem ao estilo alta produtividade americana. Aqui desembarcaram doutores da Universidade da Califórnia. Daí veio o nome da fazenda. Eles fizeram projetos e até um estudo dos relevos e condições do solo da propriedade, algo que na época praticamente não existia por aqui. Os projetos feitos à mão com lápis coloridos ajudaram a transformar a fazenda em uma potência na produção de café. Esse é o livro número 1 de contabilidade. Aqui se anotavam todos os gastos e bens da fazenda. As anotações mostram que 85 anos atrás, a propriedade já tinha 30 casas de madeira cobertas com telhas. Aos poucos, as casas das colônias foram melhorando e se tornaram de tijolos, mas hoje restam poucas. A família do Luiz comprou a fazenda em 2004. A história da propriedade fez com que ele se interessasse ainda mais por essas terras. Era tudo levado na ponta do lápis, realmente como negócio desde aquela época. Mas, por exemplo, a preocupação em ter mapas de descrição de perfil de solo da década de 30 por professores da Universidade da Califórnia. Ou mesmo a gente tem os mapas de adoção de tecnologias como podas, adubação orgânica, aplicação de palha. Então existia uma gestão bastante profissional para aquela época, na década de 20 e década de 30. Para a gente ter uma ideia da importância da fazenda na produção de café, é só a gente olhar, ver os números. Por exemplo, 2 hectares, mas não de cafezal, só de terreiro para secar o café. É muita coisa. É praticamente o tamanho de áreas de cafezais de pequenas propriedades. Mas a história que todo mundo conta ainda da fazenda é outra. Em 1963, aterrissava em Jacarezinho, norte do Paraná, Rosano Brasi e Rhonda Fleming, artistas famosos de Hollywood, para estrelar o filme Instant Love, conhecido no Brasil como Pão de Açúcar. Grande parte do enredo se passa na sede da fazenda. Muita coisa ainda está do mesmo jeitinho, como a varanda, em que a atriz aparece pensando na vida, apreciando a paisagem. E a piscina está no mesmo lugar. É uma comédia romântica, em que a esposa se sente abandonada e se apaixona por outro homem. Mas não é essa a história que mexe tanto com os moradores de Jacarezinho até hoje. Já imaginou um filme de Hollywood sendo gravado ali pertinho? Cada um que vivia por aqui na época gravou na memória sua própria história. O Dr. Celso, por exemplo, era recém-formado em Direito. Ele não chegou a ir à fazenda acompanhar as gravações, mas a cidade estava cheia de pessoas que trabalhavam no filme. Eu estava descendo com um amigo meu, de Kombi, de carona com ele, e paramos em frente ao restaurante, que era o restaurante central, ponto de encontro na cidade. E ao descermos, um pessoal bem forte, batendo numa gurizada de uns 13, 14, 15 anos. Aí nós dois descemos, apartamos. Eu acho que me acharam com um cara de autoridade, que na época eu era recém-formado. Eu andava só de terno e gravata. Então deve ter impressionado eles, mas eu não era nada, na verdade. Era apenas um advogado recém-formado. Colocamos ele na Kombi e levamos para a delegacia. Depois eu fiquei sabendo que era o pessoal de apoio da filmagem. O pessoal ficou furioso comigo. O Dr. Celso prendeu a equipe. Prendeu a equipe. A Cássia já se envolveu bem mais no filme. Ela foi contratada e trabalhou nas gravações. Ela ajudava, servia os artistas. Éramos, eu já digo, criada muda, porque nós não falava nada, né? Então, mas servia eles, então põe nos pratos, depois vinha água. Nessa foto,
a Cássia aparece ao lado dos protagonistas do filme. Essa outra foto é de Annick Malville, uma das atrizes do filme que fez questão de deixar uma dedicatória para a Cássia. A fazenda, que já foi cenário de filme, trabalha para retomar a vanguarda que tinha na época dos norte-americanos e hoje produz cafés especiais usando alta tecnologia. Eu imagino o futuro da fazenda com esse viés de sustentabilidade, de adoção de práticas que tragam produtividade, mas com muito respeito ao meio ambiente e ao ser humano. Um grande foco em qualidade, mas um grande foco na geração e na disseminação de informação. Mas como será que é viver em colônias de uma fazenda? No município de Santa Mariana, a gente pôde ver de pertinho isso. Essa é a Fazenda Palmeira. Aqui, a produção de café resiste, também produção de cafés especiais. E as casas dos funcionários continuam de pé. Quem mora aqui é caprichoso, parece até um concurso para saber quem planta as flores mais bonitas no quintal, na varanda. A Cleonice nasceu na propriedade, teve os filhos aqui e mora até hoje. Eu gosto, viu? Eu gosto de morar aqui. Toda a vida morei aqui. Agradeço muito a Deus por tudo que tenho, foi tudo daqui. Essa fazenda também já teve muito mais gente morando, mas hoje ainda vivem 80 pessoas. Essa estrutura aqui, hoje em dia, é utilizada para receber turistas que vêm até a fazenda em busca de conhecer mais sobre a história do café. Também serve para confraternizações, eventos das pessoas que ainda moram por aqui. Mas só olhando a estrutura do prédio, dá para perceber uma coisa, né? Aqui, muitas crianças foram alfabetizadas. Neste lugar, funcionava a Escola da Fazenda. A dona da fazenda transformou a antiga sala de aula em uma biblioteca. No mesmo prédio, também funciona uma capela. Aqui, produzir café ainda é uma das prioridades e toda a produção vem para essa tulha. Foi o avô da Cornélia que fundou a fazenda. Ele era suíço. Quando chegou ao Brasil, alguns outros suíços também se interessaram e vieram atrás. Um deles, um carpinteiro que projetou essa tulha onde nós estamos. E olha só que interessante, são poucos os parafusos. Em muitas junções, o que se usa são cravilhas, um pino de madeira. Olha só, é quase tudo encaixado. Armazenar café é uma arte, é preciso ter ventilação e ao mesmo tempo ficar na sombra, sempre em madeira. Na propriedade da Cornélia também se produzem outros grãos como soja e milho e até abacate. Ela poderia se concentrar em outras culturas que exigem menos funcionários e que muitas vezes acabam dando mais retorno. Mas o café e tudo o que ele é capaz de fazer na propriedade fazem com que ela não desista. Enquanto estiver na nossa mão, nós vamos continuar com o café, porque a gente se sente meio corresponsável na questão de geração de empregos. Nós tivemos a opção de parar e não paramos. A fazenda funcionaria mesmo sem o café, mas teria muito menos gente. Se tivéssemos só soja, milho, trigo no inverno, com 8 tratoristas a gente daria conta. Então, o café é um grande empregador. Quem mora aqui é porque tem serviço, um serviço decente, com todos os direitos, e porque escolheu de ficar aqui.